Existe algo de definitivo no cheiro de hospital. Não importa se é o Souza Aguiar ou o Copador, a morte tem sempre o mesmo perfume. Naquela tarde de dezembro, enquanto eu subia pelo elevador panorâmico que dava vista para o Copacabana Palace, senti esse cheiro familiar se misturando com meu Armani Code. Era um contraste que deveria me incomodar mais, mas depois de 30 anos operando narizes entortados da sociedade carioca, você aprende a conviver com essas ironias. Doutor Eduardo, a enfermeira-chefe me reconheceu imediatamente. Claro que reconheceria. Eu tinha operado sua filha no ano anterior, transformando um nariz de boxeador numa cotação mais favorável no mercado matrimonial. Seu pai está... Ela hesitou. E nessa hesitação, eu vi tudo o que precisava saber. Meu pai, Arnaldo Vasconcelos, estava morrendo. Não da forma digna que ele sempre planejou. Um infarto fulminante no meio de uma reunião de acionistas ou dormindo ao lado de sua fiel esposa de 50 anos. Não, ele estava morrendo aos poucos, consumido por um câncer que começou no pâncreas e agora brincava de pique-esconde pelos outros órgãos. Eduardo, meu filho, sua voz estava fraca, mas os olhos... Os olhos tinham aquele brilho peculiar dos moribundos que guardam segredos. Sentei na poltrona ao lado da cama, aquelas poltronas caras que os hospitais de luxo oferecem para tornar a morte mais confortável para quem assiste. Preciso te contar uma coisa. Segurei sua mão, magra, amarelada, tão diferente daquela que costumava me estapear quando eu chegava tarde em casa na adolescência. Ao fundo, o Cristo Redentor observava nossa cena através da janela panorâmica, seus braços abertos numa absolvição antecipada. Pai, descanse. Podemos conversar depois. Ele riu. Foi um riso seco como folhas mortas sendo pisadas. Depois, Eduardo, você sempre foi muito ingênuo para um cirurgião plástico. Sua mão apertou a minha com uma força surpreendente. Sua mãe, Regina, não é... Nesse momento, como num teatrinho amador mal ensaiado, minha mãe entrou no quarto. Regina Vasconcelos, em seu conjunto Chanel bege impecável, os cabelos brancos perfeitamente arrumados, o terço de ouro entre os dedos. Por um segundo, um único segundo que mudaria tudo, vi algo passar entre eles. Um olhar. Desses olhares que carregam 50 anos de cumplicidade, mentiras e acordos silenciosos. Meu amor, trouxe aquele pudim que você adora, da Colombo. Ela parou, notando a tensão no ar. Está tudo bem? Meu pai fechou os olhos, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, eram outros olhos. Regina, querida, estava só dizendo ao Eduardo que ele precisa cuidar de você quando eu partir. Ela sorriu, aquele sorriso ensaiado de missa de domingo, colocou o pudim sobre a mesa auxiliar e sentou-se do outro lado da cama. A cena parecia perfeita. O patriarca em seu leito de morte, a esposa dedicada, o filho bem-sucedido. Mas havia algo errado. Como naquelas fotos antigas onde um fantasma aparece ao fundo. Havia uma presença invisível naquele quarto. Eduardo, meu pai continuou, sua voz agora mais fraca. No meu escritório, gaveta da direita, tem uma carta. Regina levantou-se abruptamente. Arnaldo, você precisa descansar. O médico disse. O médico disse que eu vou morrer, Regina. A voz dele trovejou com uma força que não combinava com seu corpo devastado. E antes que isso aconteça, foi quando os monitores começaram a apitar. Uma equipe médica invadiu o quarto e fui empurrado para fora junto com minha mãe. Através do vidro, vi meu pai se debatendo, os médicos tentando reanimá-lo, os números nos monitores dançando uma dança macabra. Regina rezava, as contas do terço tilintando como ossos.
Eu a observei, tentando ver algo diferente naquela mulher que me criou, mas ela era a mesma de sempre, elegante, controlada, impenetrável. Meu pai morreu às 17h43 daquela tarde. O Cristo continuava lá, testemunha silenciosa, enquanto o sol se punha atrás dele, tingindo o céu de um vermelho dramático demais até para o Rio de Janeiro. No velório, enquanto desfilavam as figuras conhecidas da sociedade carioca, cada uma com seu próprio teatro de pesar, eu não conseguia parar de pensar na carta mencionada. E, principalmente, não conseguia parar de observar minha mãe. Regina cumpria seu papel de viúva com a mesma perfeição com que cumpriu o de esposa. Mas havia algo nos seus olhos. Cecília, minha irmã, aproximou-se durante o velório. Tem algo errado, ela sussurrou, ajeitando o véu negro que usava como se estivéssemos em 1950. Mamãe está diferente. Ela acabou de perder o marido, Cecília. Não é isso. Antes do papai, você sabe, ela estava no quarto com ele, sozinha. Quando saí de lá, ela estava guardando algo na bolsa. Parecia uma carta. Olhei para Regina, perfeitamente postada ao lado do caixão caríssimo, recebendo os pêsames como uma rainha recebe suas súditas. 55 anos de mentiras bem ensaiadas começavam a mostrar suas primeiras rachaduras. Amanhã, decidi, vou ao escritório dele. Cecília apertou meu braço. Eduardo, tem mais uma coisa. Semana passada peguei papai chorando no escritório. Ele estava olhando uma foto antiga. Quando perguntei o que era, ele disse que era só saudade, mas a foto era de uma mulher que eu nunca vi antes. O corpo de Arnaldo Vasconcelos foi enterrado com todas as honras no São João Batista. A aristocracia falida do Rio compareceu em peso, comentando como ele era um homem íntegro, um exemplo de marido, pai e empresário. Eu observava tudo como se assistisse a uma peça de teatro mal escrita, onde todos os atores conheciam seus papéis, exceto eu. Naquela noite, sozinho no meu apartamento em Ipanema, olhando o mar através da varanda, percebi que meu pai tinha conseguido sua última vitória. Mesmo morto, ele havia plantado uma semente de dúvida que agora crescia em mim como um câncer, tão insidioso quanto o que o matou. Regina não é o que ele queria dizer. Regina não é o quê? Ou melhor, Regina não é quem? O escritório do meu pai permanecia exatamente como ele havia deixado. O mesmo cheiro de charutos cubanos, a mesma vista para a praia do Flamengo, os mesmos santos barrocos observando do alto das prateleiras de Jacarandá. Tudo igual, exceto pelo envelope que deveria estar na gaveta da direita. Procurando algo, filho? Regina estava parada na porta, ainda de preto, ainda perfeita. Segurava uma xícara de porcelana inglesa como se fosse um escudo. Só alguns documentos do escritório, mãe. A mentira saiu fácil demais. Talvez eu fosse mais parecido com eles do que imaginava. Já cuidei de tudo. Ela sorriu, aquele sorriso que costumava me acalmar na infância, mas que agora causava um incômodo inexplicável. Os papéis importantes estão com o Dr. Mendes. Dr. Mendes, o advogado da família há 40 anos. O mesmo que, segundo Cecília, visitava nossa casa com frequência suspeita quando éramos crianças. Preciso ir. Regina consultou o relógio, de ouro no pulso. Tenho reunião na igreja. Estamos organizando um bazar beneficente. Sempre o bazar beneficente. Sempre a igreja. Sempre a máscara perfeita da dama da sociedade. Assim que ela saiu, arranquei a gaveta da escrivaninha. No fundo, colado com fita adesiva amarelada, havia um envelope pardo. Dentro dele, uma foto em preto e branco. Uma mulher jovem na praia de Copacabana, anos 60. No verso, escrito à mão, Meu amor eterno, Helena, 1965, o ano do meu nascimento. Guardei a foto no bolso do paletó como um adolescente escondendo uma revista pornográfica.
Saí do escritório sentindo o peso daquela imagem queimando contra meu peito. Doutor Eduardo, a secretária antiga do meu pai me interceptou no corredor. Carminha, 60 e tantos anos, maquiagem pesada demais, perfume adocicado. Tem um minuto, ela me levou até sua sala minúscula, cheia de santos e flores de plástico. Trancou a porta. Seu pai me pediu para entregar isso caso... Ela hesitou. Caso algo acontecesse com ele antes de contar tudo. Um cartão de visitas antigo amarelado. Clínica Santa Helena, maternal. O endereço era em Copacabana. Helena. O nome da mulher da foto. Carminha. Quem era Helena? Ela fez o sinal da cruz. Não posso falar mais nada, doutor. Prometi ao seu pai, mas... Ela baixou a voz. Procure a enfermeira Lourdes. Ela ainda trabalha lá. Ela sabe de tudo. Saí do prédio comercial como um sonâmbulo. O Cristo Redentor continuava lá, mas agora suas mãos pareciam mais um gesto de incredulidade do que de bênção. A Clínica Santa Helena ficava num prédio art déco na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O lugar tinha aquele ar decadente de glórias passadas, como uma atriz de cinema que envelheceu sem dignidade. Lourdes, a recepcionista, jovem demais para saber de qualquer coisa, apontou para uma senhora de cabelos grisalhos que organizava prontuários. Dona Lourdes, me aproximei como quem se aproxima de uma bomba relógio. Sou Eduardo Vasconcelos, filho de Arnaldo. Ela derrubou os prontuários. Viu medo em seus olhos antes mesmo que ela falasse. Meu Deus, você tem os olhos dela. Dela? De Helena. Lourdes começou a chorar. Sua mãe. O mundo girou. Me apoiei na parede, sentindo o papel de parede antigo sob meus dedos. Helena era médica aqui. Lourdes continuou, recolhendo os prontuários com mãos trêmulas. Ela e seu pai. Foi um escândalo na época. Ela era de família tradicional também, mas portuguesa. Os Albuquerque. Conhece? Conhecia. A família. Albuquerque era dona de metade dos imóveis comerciais do centro. Helena engravidou. Seu pai ia se separar de Regina, mas... Lourdes hesitou. Houve um acidente. Helena estava indo para Petrópolis, onde ficaria até o bebê nascer. O carro dela... Ela morreu? Foi o que disseram nos jornais. Lourdes olhou para os lados, como se as paredes tivessem ouvidos. Mas eu vi quando trouxeram ela, ainda viva. Regina estava aqui. Ela e Dr. Mendes. Meu telefone tocou. Era Cecília. Eduardo, volta em casa agora. Sua voz estava estranha. Mamãe desmaiou e encontrei algo no quarto dela, algo que você precisa ver. Saí da clínica atordoado. No caminho, parei o carro em frente ao Copacabana Palace. Olhei a foto novamente. Helena sorria para a câmera, jovem e linda, com o hotel ao fundo. Exatamente onde estou agora. Nos seus olhos, vi os meus próprios olhos. E pela primeira vez em 55 anos, percebi que era um estranho olhando num espelho familiar. O telefone tocou novamente. Era o Dr. Mendes. Eduardo, temos que conversar sobre o testamento do seu pai e sobre sua verdadeira certidão de nascimento. O consultório do Dr. Mendes parecia saído de um filme noir dos anos 50. Móveis escuros, cortinas pesadas, um crucifixo imenso na parede. O próprio Mendes, com seus 80 anos e seu terno impecável, parecia uma relíquia de uma época em que os segredos das famílias tradicionais eram guardados em cofres, não em nuvens digitais. Antes de começarmos, ele disse, servindo-se de um uísque que certamente custava mais que o salário mensal de sua secretária, preciso que entenda uma coisa. Tudo que foi feito para proteger você. Coloquei a foto de Helena sobre sua mesa de mogno. Ele nem piscou. Proteger de quê, doutor? Da verdade? Da verdade. Ele riu, um riso seco como folhas mortas.
A verdade, meu caro Eduardo, é um luxo que famílias como a sua não podem se dar ao prazer de ter. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Cecília. Mamãe acordou. Está perguntando por você e por Helena. Sua mãe... Helena, Mendes continuou, não morreu naquele acidente em Petrópolis. O Cristo Redentor, visível pela janela do escritório, parecia agora dar as costas à cidade. O que aconteceu então? Regina descobriu sobre o affair. Ela era, uma Rodrigues de Almeida. Você sabe como essas famílias antigas lidam com escândalos. Ele abriu uma pasta antiga, amarelada. Helena foi convidada a desaparecer, com uma condição: a criança ficaria. Você. Ele me entregou um documento, uma certidão de nascimento original, diferente daquela que eu conhecia toda a minha vida. Helena concordou, porque Regina ameaçou destruir não só ela, mas toda a sua família. Os Albuquerque tinham negócios com os Rodrigues de Almeida, muito dinheiro envolvido. E meu pai permitiu isso. Seu pai? Outra risada seca. Seu pai era um covarde romântico. Tentou se matar quando Helena morreu. Regina o salvou. Ou melhor, eu o salvei a pedido de Regina. Depois disso, ele aceitou o acordo. O casamento continuaria. Você seria criado como filho legítimo. E Helena... Onde ela está? Mendes serviu-se de mais uísque. Paris. Pelo menos era onde estava da última vez que soube dela. Mas isso foi há 20 anos. Meu telefone vibrou novamente. Cecília. Eduardo, tem mais. Encontrei cartas, dezenas delas. Mamãe, Regina, escrevia para Helena todos esses anos, contando sobre você. O mundo começou a girar. As paredes do escritório pareciam se fechar. Tem mais uma coisa, Mendes disse, tirando o outro envelope da pasta. Seu pai deixou isso para você. Era para ser entregue apenas após a morte dele e de Regina. Mas Regina está viva. Está? Ele me encarou com aqueles olhos que viram gerações de segredos serem enterrados. Vá para casa, Eduardo, agora. O trajeto até a casa dos meus pais, não, da casa de Regina, foi um borrão. Quando cheguei, havia uma ambulância estacionada na porta. Cecília me esperava no jardim, chorando. Ela tentou as pílulas. Eu deveria ter percebido. Subi as escadas correndo. O quarto cheirava a sais e perfume francês. Regina estava na cama, pálida mas viva, cercada por paramédicos. Eduardo, ela sussurrou quando me viu. Sua voz estava fraca, mas seus olhos estavam diferentes, como se 50 anos de máscaras tivessem finalmente caído. Me perdoa. Por quê? Minha voz saiu estrangulada. Por que fazer tudo isso? Porque eu não podia ter filhos. Lágrimas escorriam por seu rosto perfeitamente maquiado. E porque eu amava seu pai mais do que amava a verdade. Um dos paramédicos interferiu. Precisamos levá-la. Espera, Regina segurou minha mão. No meu criado mudo, tem um número de telefone, em Paris. Ela respirou fundo. Helena merece saber que você descobriu tudo e eu mereço morrer sem esse peso. Enquanto a ambulância partia, fiquei parado no meio da sala, segurando um pedaço de papel com um número de telefone francês. Nas paredes, dezenas de fotos de família me encaravam. 55 anos de mentiras perfeitamente emolduradas. Cecília apareceu com uma caixa antiga. Encontrei no fundo do armário dela. São todas as cartas que Helena mandou durante esses anos. Regina respondia, mas nunca enviou nenhuma. Abri a primeira carta datada de 1966. Meu filho, hoje você completa 1 ano. Dizem que você tem meus olhos. O telefone tocou. Era do hospital. Doutor Eduardo, sua mãe está perguntando por Helena. Ela não para de repetir um nome. Sofia. Ela diz que precisa contar sobre Sofia antes que seja tarde. Olhei para Cecília. Ela estava branca como cera.
Sofia, ela sussurrou. Era o nome da irmã gêmea que morreu no parto. Pelo menos é o que Regina sempre nos contou. Na parede, o retrato de família sorria, seu sorriso congelado. Mas agora, olhando mais atentamente, percebi algo na foto que nunca tinha notado antes. No canto do porta-retratos, meio escondida, havia uma pequena foto em preto e branco. Uma menina pequena, com os mesmos olhos que os meus, e na parte de trás, uma única palavra escrita com a caligrafia de Regina: perdão. Paris em dezembro é diferente do Rio. Não há Réveillon em Copacabana. Não há promessas para Iemanjá. Não há aquele calor abafado que faz os segredos fermentarem até explodirem. Aqui, o frio conserva as mentiras como um freezer conserva carnes mortas. Helena mora num apartamento pequeno em Montmartre. Soube disso depois de 3 dias de telefonemas, 2 detetives particulares e uma confissão final de Regina no hospital. Você tem os olhos dela, foi a primeira coisa que a senhora de cabelos brancos disse ao abrir a porta. Estava elegante, como alguém que esperava essa visita há 55 anos. O apartamento era um museu de ausências, fotos minhas em todas as idades, recortes de jornais sobre o promissor cirurgião plástico carioca, até mesmo o convite do meu casamento com Beatriz. Regina mandava tudo, Helena explicou, servindo um café forte demais. Todo mês, durante 55 anos, era parte do acordo. E Sofia? A pergunta fez suas mãos tremerem, derrubando um pouco de café na toalha branca. Então Regina finalmente contou. Helena sentou-se, parecendo subitamente mais velha. Sofia era minha filha também, sua irmã gêmea. O café esfriava entre nós como um pecado não confessado. Regina não podia ter filhos. Quando descobriu sobre meu caso com Arnaldo, sobre a gravidez, ela fez uma proposta. Ela ficaria com um dos bebês, eu com o outro. Ninguém jamais saberia, mas algo deu errado. O parto foi difícil. Sofia nasceu primeiro, depois você. Mas Regina, ela mudou de ideia no último momento. Disse que não podia dividir o amor de Arnaldo, nem mesmo com uma criança. Então, ela mentiu sobre a morte de Sofia e me forçou a escolher. Ou eu desaparecia e deixava os 2 bebês com ela, ou ela destruiria não só a mim, mas toda a minha família. Helena pegou uma foto antiga, 2 bebês, recém-nascidos. Escolhi uma terceira. Opção, Sofia veio comigo para Paris. Meu telefone tocou, era Cecília. Eduardo, volta para o Rio, agora. Regina, ela quer contar tudo, na frente de todo mundo. No voo de volta, sentado ao lado de Helena e de uma mulher de 55 anos que tinha meus olhos, Sofia, pensei em como o destino tem um senso de humor peculiar. Ou talvez fosse apenas o Cristo Redentor lá de cima, organizando sua própria novela. O Hospital Copa d'Or estava diferente agora. O cheiro de morte tinha sido substituído por um cheiro de confissão. Regina havia convocado todos, a família, os amigos próximos, até mesmo o padre da paróquia. Antes de morrer, ela disse, sua voz fraca, mas decidida: preciso contar a verdade, não para me redimir, já passou o tempo da redenção, mas porque existem pecados que nem mesmo Deus pode carregar sozinho. A confissão durou 2 horas. Cada palavra era uma pedra sendo removida de uma represa que segurou mentiras por mais de meio século. Quando terminou, o silêncio. No quarto, era o mesmo silêncio que segue um assassinato. Agora vocês sabem, Regina concluiu, olhando para Helena e Sofia, que permaneciam num canto do quarto como fantasmas materializados. Eu roubei uma vida inteira de vocês. Roubei abraços, aniversários, natais. Roubei até mesmo o direito de ser quem vocês realmente são. Sofia, minha irmã, minha gêmea, minha desconhecida tão familiar, aproximou-se da cama. Eu te perdoo, ela disse em português com sotaque francês. Não pelo que você
Fez, mas pelo que você se tornou, uma prisioneira das suas próprias mentiras. Regina morreu naquela noite, segurando a mão de Helena. Seu último pedido foi ser enterrada com uma foto. Ela, jovem, segurando 2 bebês. No velório, enquanto a sociedade carioca tentava digerir o escândalo do ano, fiquei observando o Cristo Redentor pela janela da capela. Agora seus braços pareciam não mais uma bênção ou uma incredulidade, mas simplesmente um abraço. O tipo de abraço que une uma família, despedaçada por mentiras e remendada por verdades tardias. Cecília se aproximou, ajeitando o vestido preto. "O que você vai fazer agora?" Olhei para Helena e Sofia, que conversavam num canto da capela. Depois para o retrato de Regina sobre o caixão. E finalmente para a carta que meu pai deixou, ainda fechada. "Vou aprender a ser filho de novo, irmão. Talvez até mesmo ser eu mesmo, seja lá quem eu for." No dia seguinte, enquanto o sol nascia sobre a Baía de Guanabara, abri a carta do meu pai. "Meu filho, dizem que um homem morre 2 vezes. Uma, quando seu coração para. Outra, quando seu último segredo é revelado. Se você está lendo isto, ambas as minhas mortes já aconteceram. Não peço perdão. Há pecados grandes demais para isso. Peço apenas que entenda. Às vezes amamos tanto, tão desesperadamente, que o amor se torna uma doença. E como todo bom médico sabe, algumas doenças não têm cura. Mas talvez, só talvez, elas possam ter redenção. Com amor, seu pai." Isso, pelo menos, sempre foi verdade. O Cristo continuava lá, braços abertos, guardando os segredos do rio. E pela primeira vez em 55 anos, eu podia olhar para ele sem medo de que ele me julgasse. Porque agora, finalmente, eu sabia quem eu era. E mais importante, sabia quem eu poderia ser.